A mãe da aluna de 15 anos, que foi encontrada desacordada no Colégio Mackenzie de São Paulo, contou ao UOL que a filha segue internada em um hospital psiquiátrico após o ocorrido. A profissional de educação física diz que a adolescente bolsista na escola relatava episódios frequentes de racismo, mas que eram ignorados pelos profissionais da instituição. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Vamos lá, Dai. Vamos lá, Ana. Quando você fala que é pesado, é realmente muito pesado em Mackenzie. E aqui eu já começo elogiando o trabalho do UOL, que o UOL conseguiu e vem trazendo um recorte, inclusive conversando com a mãe dessa aluna, que é uma estudante bolsista que sofreu ataques repetidos e racistas dentro do Colégio Mackenzie. E quem diz isso é a própria vítima, relatava para a mãe, e a mãe traz isso para a imprensa. A família do adolescente diz que vários incidentes ocorreram após ela sofrer bullying e racismo por parte dos colegas, e no último dia 29 de abril, houve um ato que foi desesperador, e aqui um alerta de gatilho, que é o fato dessa adolescente ter feito um atentado contra a própria vida. Por isso ela foi encontrada desacordada dentro do banheiro do colégio. Ela cursa o nono ano, gente. Ela tem 15 anos apenas, ela cursa o 9º ano. Ela ingressou na instituição em 2024 após conquistar essa bolsa por meio de uma prova de admissão, ou seja, na linha da meritocracia, mas uma linha ali de acessos, e essas bolsas, elas não são dadas porque a instituição é muito inclusiva e preza a diversidade na prática. Para quem não sabe, muitas vezes as instituições que investem, que doam bolsas, elas recebem benefícios fiscais. E quando isso não acontece, ela pelo menos pode vender a ideia de inclusão, porque isso também é um recurso interessante, né? Você vender que a sua empresa preza a inclusão, preza a diversidade, você justificar as altas mensalidades, sendo que esses outros pais que podem pagar de alguma forma, estão tratando da reparação. Esse discurso é bonito, né? Mas na prática, às vezes, não acontece, não sai como esperado. Segundo a advogada da família, a estudante ela era chamada de cigarro queimado, preta lésbica, e ouvia frases como volta para a África. Inclusive, um dos episódios que a mãe vai contar é que ela foi obrigada ali a participar de um tipo de jogo em que ela teria que beijar uma outra pessoa. Isso foi filmado, e ela, em vários momentos, era xingada e ofendida, inclusive chantageada, que aquele vídeo seria divulgado, exposto, mas já rodava entre a sala. Em nota, eu vou já ler a nota do Mackenzie, a gente vai para a matéria que fala sobre isso. Em nota, o Mackenzie realmente confirmou que o Colégio Presbiteriano Mackenzie Higienópolis que a aluna do 9º ano foi encontrada no banheiro da escola, precisando de auxílio médico imediatamente. Ela recebeu atendimento do Corpo de Bombeiro e da médica pediatra do colégio, sendo prontamente encaminhada à Santa Casa em ambulância da própria escola, acompanhada pela coordenação pedagógica e pela pediatra. A direção e a coordenação acolheram a mãe presencialmente minutos após o ocorrido, e nos dias seguintes seguiram acompanhando a situação de perto. A equipe de orientação educacional e a psicóloga escolar, que já acompanhava a aluna e a família, seguem prestando suporte, cuidado, escuta e responsabilidade. Assim, o contato e apoio da família tem sido contínuo. Essa é um pouquinho da nota, né, oficial da Mackenzie, que está apurando cuidadosamente a circunstância do ocorrido, com seriedade e zelo, realmente que está na nota, mas a família contesta porque diz que a aluna já chegou em vários momentos pedindo orientação pedagógica, psicóloga, e todas as suas todas as suas queixas foram minimizadas, inclusive a coordenadora da escola teria dito que era mimimi. Essa é a denúncia da família. Vou te pedir, Ana, para trazer agora a matéria do UOL, por favor. E antes, né, só para fechar esse ciclo, essa menina, ela segue internada. Da Santa Casa, ela foi enviada posteriormente para o CAPES.
onde ela segue com o tratamento, e no CAPS, pouco depois que ela chegou, ela tentou novamente contra a vida, e por isso ela teve que ser contida. É para vocês entenderem o drama dessa família, a violência que essa menina sofreu. Vou te pedir, por favor, Ana, para trazer a matéria do UOL. Vamos lá. Mas eu queria falar sobre assunto aqui relacionado à violência. Um caso que tem chamado muita atenção, e aí até queria aproveitar a Madá também para falar sobre isso, ela que acompanha muito os assuntos relacionados à escola, ao racismo, ao bullying, ao que acontece não apenas no meio digital, mas às vezes até mesmo no ambiente escolar. Estou falando do caso do Colégio Mackenzie, que está aí tratando de um caso de racismo e de violência. Tem aqui uma reportagem do Herculano Barreto e da Luísa Vidal falando sobre a mãe da aluna, uma conversa com a mãe da aluna de 15 anos que foi encontrada desacordada no banheiro do Colégio Mackenzie e que contou ao UOL que a filha segue internada num hospital psiquiátrico após o ocorrido. A profissional de educação física diz que a adolescente, que é bolsista na escola, relatava episódios frequentes de racismo, mas que eram ignorados pelos profissionais da instituição. O Colégio Mackenzie contesta, dizendo ter prestado suporte à aluna e acompanhado o caso desde os primeiros relatos de bullying. O colégio alega ter sido proibida pela família de ter acesso, acesso ao local onde ela está internada. A Polícia Civil registrou a ocorrência e investiga o caso. E aí tem as falas da mãe, né? E numa das falas, assim, bem fortes, ela diz: na terça-feira, a escola me ligou de manhã para avisar que a minha filha tinha sido encontrada desmaiada no banheiro e que teria tentado tirar a própria vida. Quando a encontrei, ela só dizia que não aguentava mais aquela escola. Ela disse que, aí a mãe falou aqui na entrevista para o UOL, ela já tinha relatado casos de racismo dentro da escola desde maio de 2024. Ela chegava em casa chorando, dizia que não tinha amigos e que era excluída. Quando a avó ia buscá-la, os outros alunos tiravam sarro dela com xingamentos racistas. As notas dela começaram a cair, na antiga escola ela tinha boas notas e no Mackenzie ela não conseguia melhorar o seu desempenho, as notas começaram a cair e aí ela acabou reprovando de ano, no ano passado, e ficou uma situação muito insustentável. Mas essa frase muito forte, Madá, ela dizia que não aguentava mais. Como lidar com esses casos? Como você vê aí essa reação Ana, do Mackenzie? eu ia te pedir para manter, né, o vídeo do Não, eu ia te pedir para manter o vídeo todo, mas acho que nem precisa, porque o que eu estou lendo aqui no chat é essa sensação constante. O que a Madá vai falar é que esta situação do Mackenzie revela o ódio profundo que as elites, que as pessoas ricas possuem das pessoas pobres, das pessoas que não estão ali no seu mesmo nível socioeconômico, e eu me arrisco a dizer racial, porque mesmo pessoas ricas e negras estando em determinados espaços também sofrem com violência. Muitas vezes podem não sofrer podem sofrer de uma outra forma. O racismo que é chamado de velado, um racismo que é chamado de uma forma subliminar, mas ele está ali, ele está embutido, ele vem no combo. E essa menina, pelo fato dela já começa pelo fato de ser bolsista, vir de uma família mais humilde, e isso não quer dizer que ela não tenha a menor condição de estar ali, pelo contrário, porque a escola já faz uma forma incorreta de ter a inclusão, né? A forma da escola de ter inclusão é fazer uma prova e dizer: você é bom o suficiente para estar aqui ao lado dos nossos, o restante não é. E é muito comum fazer isso, é a mesma dinâmica da meritocracia, não é uma escolha homogênea de fazer isso, mas também não é de interesse da Mackenzie ou de nenhuma outra instituição de ensino particular ter uma luta por uma igualdade ou equidade, até porque eles ganham com a desigualdade, ganham com escolas públicas de baixa qualidade. Então, pelo contrário, é interessante para eles fazerem exatamente isso, segregar e trazer a exclusão.
E o que a Madá vai falar algo muito nessa linha, e é isso, a gente precisa reforçar a importância de uma educação, por exemplo, pública, de qualidade e antirracista, anti-violências, né, anti-colonialista, porque é a partir disso que a gente vai conseguir buscar essa equidade na educação. Uma vez eu escrevi um ensaio com uma amiga minha, que era justamente falando disso, a importância da gente ter uma educação que venha combater as violências, porque muito se fala em Paulo Freire, tem muita gente que lê a capa da pedagogia do oprimido, desculpa, gente, vamos ser sinceros, até eu que, né, gosto muito de leitura, tenho muita preguiça para Paulo Freire, mas, de ler os livros, tenho muita preguiça, mas é importante sim, e que entenda o que ele está dizendo ali, não só o Paulo Freire, como vários outros autores que a gente pode se espelhar para trazer uma educação que combate esse tipo de violência, porque também não vai adiantar, inclusive parafraseando, tá? Bell Hooks, que é paulo freiriana, falava que Paulo Freire era machista e ela criticava e questionava esse lado de Paulo Freire. Até para criticar, você precisa ler, e é esse o ponto importante. A gente precisa ter uma educação que seja de fato inclusiva, mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente parar de segregar as pessoas, quando a gente parar de ter uma educação pautada no capitalismo, quando a gente parar de ter elites econômicas ditando, né, as políticas públicas, porque essa menina com educação de qualidade, ela poderia estar tranquilamente em qualquer outro espaço, não precisava estar ali. Por que a família manteve ela numa escola que ela estava sofrendo bullying? Porque era a chance da vida para conseguir galgar algo melhor. Eu fico até arrepiada falando disso, porque é doloroso. Infelizmente, essa menina agora segue internada, e a partir desse momento, né, que é claro que a família barrou o excesso do Mackenzie com essa menina, né, talvez a instituição tome alguma atitude, mas muitas vezes as atitudes que a gente já viu até em outros casos, Ana, inclusive no primeiro caso de racismo no Mackenzie, né, outra unidade, mas não é o primeiro caso. Geralmente os casos são cancelar as bolsas, geralmente acontece isso. Uhum. Difícil, Ana, é isso. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que levantar aí é que em nenhum momento, em absoluta nenhum momento, qualquer tipo de responsabilidade pelo que está acontecendo é da menina ou da família dela, tá? A busca da família por uma educação de qualidade leva, né, a colocar a menina na escola e eles têm todo o direito de querer que ela tenha o tratamento devido nessa escola e tenha acesso à educação que ela merece ter, né? Que ela merece, não apenas ela, todo mundo. E aí concordo plenamente com a Day, né? O processo todo, né, para selecionar a bolsa já é parte de um princípio aí que já mostra um pouco, né, qual é a visão, né, que o colégio tem, assim, do processo, né, de selecionar bolsistas. Mas, enfim, para além disso, também não me surpreende nem um pouco, né, que as denúncias dela tenham sido ignoradas e tratadas como um mimimi. No ensino particular no país, é inacreditável, assim, a quantidade de despreparo que você tem para lidar com gente, para lidar com humanos, tá? Isso é assustador, e é assustador que a gente não tenha sistemas que observem e que regulem e que sancionem, quando necessário, essas instituições que estão fazendo o que querem, tá? Com crianças e adolescentes. Eu já vi muitos casos, né, nas questões de inclusão de pessoas com deficiência, de autistas, enfim, tem muitos casos assim. E nesse caso também nos processos, né, que incluem bolsistas e enfim, também e mesmo, né, na convivência geral, assim, né, das escolas, é muito despreparo mesmo. Se não houver, nesse caso, uma punição severa à escola e aos pais dos outros alunos, tá? Não tem qualquer tipo de mínima esperança
de que casos como esse não se multipliquem e não continuem acontecendo. Não, é impensável, e para mim eu acho impensável que você seja pai e mãe de uma criança de uma escola dessa e você não saiba que o seu filho está praticando uma coisa dessa, tá? Estamos falando aí do pai e mãe da menina que sofreu bullying e racismo. É inconcebível que um pai e mãe saiba que o seu filho está praticando esse tipo de coisa e não faça nada. É inconcebível que uma instituição de ensino, coordenadores, professores, vejam isso acontecendo e não façam absolutamente nada. Isso é uma negligência que, olha, beira o homicida. Porque você deixar que isso aconteça com um adolescente, tá aí o resultado, né? Quem é responsável? Agora quer ter acesso à menina? Agora quer ter acesso para quê? Para ir lá pressionar ela? Agora não tem que estar. Certíssimos, concordo, Daiane. Então, certíssimos, não tem que dar acesso à menina, não. Acesso vocês tiveram, que era para acabar com a saúde mental dela. Agora? Aí a Eric está dizendo aqui, né? Pior, né? Os pais endossam. Não são raros pais racistas e a escola abafa para não perder o aluno pagante. Exatamente. Por isso que é impensável, entende? Então, esses pais e essa escola têm que sofrer sanções severíssimas e de boa, tinha que ter sistemas de controle nisso. A escola tem denúncia de assédio, de bullying, de racismo, perde qualquer tipo de incentivo e devolve o que recebeu ou o que deixou de pagar como incentivo pelos projetos de inclusão, com muitas aspas. E aí? Será que continua, né? Enfim. Desculpa, Dai. Passamos do ponto, assim, mas é que a educação no Brasil precisa de muito, 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 muito mais carinho no olhar aí, viu? Isso, e uma coisa, Ana, é nítido e notório que gente rica não sabe criar filhos, sabe? Por esses exemplos aí. Vamos lembrar de tantos outros que a gente poderia pensar, como aqueles rapazes do indígena Galdino. Não são poucos os casos no Brasil que provam isso. Infelizmente, não são poucos os casos. É isso, Ana. E daí a escola tem medo de perder os clientes? Isso aqui é uma dica. Se você não quer lidar com esse problema, não abra porra numa escola. Que tal? Porque isso faz parte do seu trabalho. Faz parte do que você faz. Né? Educar as pessoas e correr o risco de perder o cliente, porque você está fazendo o seu trabalho. Que ódio! Não tem justificativa. Vamos lá. Desculpa, passamos totalmente do tempo. Recadinho super rápido, acelerado, porque nós já passamos horrorosamente do tempo. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Fica o convite para você ver o nosso telescópio novo, que é sobre o meme da Guiana brasileira. A gente vai olhar esse meme, claro, mas tentando ir um pouco mais fundo, né? Tentar entender de onde veio, para onde vai, por que esse meme existe, quais são os países envolvidos, quais são as questões sociais, históricas, culturais em volta do meme da Guiana brasileira, também conhecido em alguns círculos como Portugal. Fica aí o convite para quem quiser assistir, já tá lá no ar para todo mundo. É isso aí, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.